Um médium, um vidente, ou apenas um homem de Deus, como gostava de ser chamado? Quem foi Edgar Cayce e como ele construiu um hospital onde poderia usar os seus poderes paranormais? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e a gente tem a impressão que estes grandes fenômenos espirituais, grandes médiuns, grandes paranormais, ou nasceram no Brasil, ou na Índia, nestes países onde a espiritualidade floresce em cada esquina. Mas quanto mais a gente pesquisa, quanto mais curiosidade a gente tem sobre esse tema, mais percebemos que é um fenômeno disseminado por todo o mundo. Um dos maiores médiums e paranormais já conhecidos nasceu em 1877 no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Seu nome, Edgar Cayce. Ele, apesar de ter estudado somente até o equivalente à 8ª série aqui no Brasil, quando ele estava em estado de transe, ele fazia diagnósticos de saúde precisos para os seus consulentes, usando termos de anatomia, usando conhecimentos que ele jamais tinha tido acesso durante aquela encarnação, pelo menos. Ele também ficou conhecido por fazer previsões. Ele previu a Segunda Grande Guerra, a Grande Depressão, com a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, em 29. Por isso, e por ele ficar durante o estado de transe, parecia que ele estava dormindo, embora ele falasse os seus conteúdos nesse estado, mas por conta disso ele passou a ser conhecido como o profeta adormecido. E o grande sonho de Cayce sempre foi, desde o início, construir um grande hospital onde ele pudesse atender as pessoas que o procuravam com maior qualidade. Mas o percurso foi difícil. No início ele não queria nem saber dos seus dons. Achava que tinha que ter uma profissão normal, como qualquer outra. Mas, desde a infância, sua vida foi povoada por acontecimentos estranhos. Ele cresceu numa grande fazenda de tabaco. E logo nos primeiros anos ali da pré-adolescência, ele bem jovenzinho, ele sofreu um acidente jogando beisebol. A bola bateu com toda a força nas suas costas. E naquela mesma noite, os pais de Cayce acharam muito estranho, porque o menino, aparentando estar num estado de consciência diferente, falando com uma voz diferente, começou a dar instruções detalhadas de como eles deveriam tratar a lesão, utilizando até ervas específicas para fazer um emplastro, e assim foi feito e a lesão sarou no mesmo dia. De família protestante, Edgar Cayce, desde muito novinho, gostava de estudar a Bíblia e aos 13 anos ele orou com fervor, pedindo a Deus uma forma de ser útil ao próximo. E um ser de luz apareceu para ele, numa área da fazenda onde ele gostava de ir estudar as Escrituras. E este ser lhe disse que as suas preces seriam atendidas. Aos 16 anos ele largou os estudos para ajudar a família na fazenda, mas eles acabariam largando aquela vida no campo 2 anos depois. E nessa época, Edgar Cayce conheceu o amor de sua vida, Gertrude Evans, ela que o acompanharia até o final de seus dias. Mas no início foi muito difícil. Ela, uma menina de família rica, eles se uniam pelos seus ideais, mas não tinham dinheiro para se casar. Então, Edgar começou a procurar trabalho, mas ele tinha uma dificuldade, ele tinha severas crises de afonia, ele não ficava dias sem conseguir falar. Então, ele acabou indo para uma profissão que ele identificou que ele não precisava usar a voz. Foi trabalhar como aprendiz de fotógrafo. Mas ele procurava uma forma de se livrar daquele problema. Então ele foi atrás de um grande hipnotizador
de sua época chamado Al Lane, que atendia ali na região. Al Lane colocou Edgar em estado de relaxamento e ficou muito impressionado porque o garoto, o jovem, naquela época ele tinha uns 18 anos, começou a dar instruções detalhadas do que era o seu problema na garganta, descrevendo anatomicamente que se tratava de um problema circulatório, e Edgar veio a melhorar sensivelmente depois desse diagnóstico tão preciso. E o que chamou também a atenção do hipnotizador é que antes de começar a falar, Edgar falou a frase que ficou uma marca registrada. Sempre quando ele entrava em transe, ele dizia esta frase: sim, nós podemos ver o corpo. Yes, we can see the body. E aí, depois disso, ele começava a dar o diagnóstico, fazer as suas leituras, como esses procedimentos viriam a ser conhecidos mais tarde. E foi Al Lane, este hipnotizador, que incentivou Edgar Cayce a usar aquele dom para ajudar as pessoas. Então ele começou a fazer algumas leituras e o procedimento era basicamente esse: ele colocava a pessoa deitada numa maca, entrava num estado de relaxamento, suas pálpebras começavam a trepidar, ele dizia a frase, sim, nós podemos ver o corpo, e começava a dar informações sobre o que aquela pessoa tinha, o que o consulente tinha, como era chamado. Mas, depois das primeiras leituras, Edgar Cayce entrou em conflito de consciência, não tinha certeza se era aquilo que ele deveria fazer, tentou ficar um tempo longe de tudo isso, tentou fugir desse dom. Lembra muito também um pouco da história do grande médium brasileiro, maior médium de cura do Brasil, que o Brasil já viu, Zé Arigó. Vou deixar o vídeo dele aí no card, para quem ainda não viu. E com poucas leituras, com poucos atendimentos, ele começou a ficar bem conhecido. Principalmente porque ele atendeu um médico muito conhecido ali na região, chamado Dr. Wesley Ketchum. E o Dr. Wesley estava prestes a ser operado de apendicite. Mas, depois de uma leitura de Edgar Cayce, os médicos perceberam que, na verdade, se tratava de um problema de um nervo da coluna vertebral que estava sendo pinçado, e era o nervo que causava aquela dor, não o apendicite. E os médicos ficaram muito impressionados pelo jovem paranormal ter descoberto um diagnóstico que ninguém nem desconfiava. Então ele ficou famoso depois disso, passou a ser alvo até de estudos de outros médicos, mas isso também não deu muito certo, porque nestes estudos, em um deles, os médicos tentaram espetar agulhas em Cayce enquanto ele estava em transe, para ver se ele sentia, e ele ficou indignado com aquele tratamento e nunca mais se colocou nessa posição de cobaia, não quis mais saber, não quis mais que seus dons fossem testados. O que, de certa forma, foi uma pena, porque diante de um estudo ético e bem formulado, quantas descobertas poderiam ser feitas com um paranormal tão fabuloso quanto ele. E ele continuava, dentro de sua fé, ele ia aos domingos na igreja, dar aula na escola dominical para as crianças, mas quando ele começou a ficar famoso por fazer aquelas leituras, os pais das crianças começaram a ficar incomodados e ele teve que deixar esse trabalho que ele amava tanto, e ainda com o rótulo de herege, veja. Então foi uma época bem difícil para ele. Ele resolveu investir no ramo da fotografia, fundou um estúdio onde ele também vendia obras de arte, mas de forma incrível, o estúdio dele pegou fogo 2 vezes seguidas, o que não era comum. Parecia que tudo o empurrava para aquele caminho do qual ele tentava fugir. E o Dr. Wesley, aquele mesmo que Edgar tinha atendido e acertado o diagnóstico, o Dr. Wesley se ofereceu para ajudar Edgar Cayce, montou um local para ele atender e disse que ele o pagaria com as leituras, com seus atendimentos. Edgar não tinha outra saída, voltou a atender, seguindo aqueles mesmos procedimentos,
Durante o estado de transe, além de fazer os diagnósticos, ele prescrevia tratamentos à base de ervas medicinais, aconselhava dietas específicas, sempre com muito, no início, um conflito de consciência, porque ele não era médico, então o que ele estava fazendo? Aos poucos tudo foi ficando mais claro, e teve um episódio que foi determinante para que isso acontecesse. Em 1911, o amor da vida de Cayce, Gertrude, teve uma severa tuberculose, quase desencarnou. E Edgar fez uma leitura para ela, ela seguiu o tratamento e se recuperou. Então, depois desse episódio, que foi muito marcante para ele, muito intenso emocionalmente, ele passou a se questionar seriamente se não seria esse o seu talento na vida, se não seria isso realmente o que ele veio fazer aqui. E sempre ele trazia na mente este sonho de um dia fundar um hospital onde ele pudesse acompanhar os tratamentos dos seus consulentes, porque muitos dos que ele atendia não conseguiam fazer o tratamento indicado da forma como fora recomendado. E com o final da Primeira Grande Guerra, Edgar Cayce resolveu focar no seu sonho. Ele queria muito construir aquele hospital, mas precisava arrecadar fundos. A quantia de dinheiro necessária era muito grande. Mas algo lhe dizia que ele iria conseguir. Ele tinha inclusive visões, onde ele via o hospital já construído num local perto do mar. Então ele continuava, motivado por estas visões, fazendo as suas leituras, os seus atendimentos, atendendo muitas pessoas que não podiam pagar, ele não conseguia dizer não. Durante a época da guerra, muitas pessoas lhe procuravam, querendo saber onde estavam parentes. Ele atendeu muita gente sem cobrar nada, que fique claro isso. Mas ele, naquele momento, já tirava o seu sustento das leituras. E ele passou também a fazer o que se chamou na época de leituras de vida. Durante os transes, ele passou a enxergar as vidas passadas das pessoas. Dele próprio também. Dos familiares, percebeu que ele e os familiares já tinham vivido juntos em outras ocasiões, em várias outras vidas. Isso gerou um conflito, porque ele vinha de uma família evangélica. Então ele trabalhou isso internamente, começou a interpretar certas passagens da Bíblia de outra forma, como o diálogo de Jesus com Nicodemos, as passagens do Novo Testamento em que Jesus claramente fala que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Então ele percebeu que a crença na reencarnação tinha também um fundamento bíblico. E ele conseguiu superar este conflito com calma, com estudo, com reflexão, e passou a fazer as leituras de vida para as pessoas que atendia rotineiramente. Até que o destino colocou no caminho de Edgar Cayce dois irmãos investidores de Wall Street que resolveram investir no seu hospital. Destinaram R$100 mil para a obra e em novembro de 1928 estava inaugurado o Hospital Cayce, que ficava próxima à praia de Virginia Beach, onde a família também ganhou uma casa. E era o único hospital que se tem notícia do mundo onde um médium, um paranormal, participava ativamente nos diagnósticos, nos tratamentos, e é claro, tinha toda uma equipe, tinha uma infraestrutura moderna para a época. O médico administrador foi indicado por Edgar Cayce, e eles começaram a atender, o hospital começou a funcionar, e foram ali os anos mais felizes da vida de Edgar Cayce. Nas suas leituras no hospital, ele prescrevia receitas homeopáticas, dietas, até massagens, e os pacientes não deixavam de fazer o tratamento médico indicado, mas tinham este grande complemento dentro do hospital. Então ele foi muito feliz nesta fase
depois de tantos anos de dúvidas, de inseguranças, de acusações de ser herege e charlatão. Porém, após apenas 3 anos de atividade, o hospital faliu. Foi atingido em cheio pelos efeitos da quebra da Bolsa de 29, a Grande Depressão americana, e também pelo estilo pouco rígido, pouco austero de administração de Edgar Cayce, que não conseguia dizer não para as pessoas, para os funcionários. Ele ficou muito abatido com esta falência do hospital, era visto, após o fechamento da instituição, era visto vagando pelos corredores, recolhendo lembranças. Passaram-se alguns meses e ele conseguiu reunir forças, fundou uma associação para pesquisa e iluminação. Então ele reuniu pessoas que acreditavam em seu trabalho e voltou a fazer as suas leituras, os seus atendimentos, inclusive para quem não podia pagar. Mas as perseguições continuavam, inclusive perseguições judiciais. Ele era acusado frequentemente de prática ilegal da medicina, de charlatanismo. O que deu uma animada em Edgar Cayce nessa fase foi que ele teve uma visão em que ele se viu numa encarnação futura. Vejam que interessante. Ele se viu numa encarnação futura no ano de 2100, no estado de Nebraska. Ele percebeu que, neste tempo, o seu trabalho ainda seria lembrado. Então ele pensou que deveria realmente estar fazendo algo com sentido e significado e continuou o seu trabalho. Teve acesso a encarnações passadas que teve, a 17 encarnações passadas, se viu como um alto sacerdote no Egito, na antiga Atlântida. Frequentemente também via-se num túnel de luz cheio de imagens e sons, um banco ilimitado de informações. Será que ele estava acessando os chamados registros akáshicos, este termo da teosofia que é tão conhecido no meio espiritualista? Mas Edgar Cayce sempre frisava que só existe o agora e que o futuro, as previsões poderiam ser modificadas dependendo de como estivesse o nosso proceder no momento presente. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, Edgar Cayce trabalhou muito. Chegou a dar 8 atendimentos de 40 minutos por dia, que exigiam dele grande concentração e energia. E talvez tenha sido por esse excesso de trabalho que no início de 1945 ele sofreu um acidente vascular cerebral, veio a desencarnar. Meses depois, a sua esposa Gertrude também desencarnou. Edgar Cayce deixou um legado de mais de 14 mil leituras, atendimentos, previsões com grande porcentagem de precisão. E ele dizia que todos nós poderíamos fazer o que ele vinha fazendo. Basta que aceitássemos pagar o preço. Edgar Cayce ajudou e inspirou muitas pessoas. Entrou para a história como um dos maiores paranormais médiums de todos os tempos. Me conte aí nos comentários se já conhecia essa história, o que achou dela. Se possível, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que possa se interessar. Eu te agradeço muito por ter ficado comigo até o final. E eu vou deixar na tela final 2 vídeos de grandes médiuns brasileiros. Um vídeo que fala sobre a maior médium do mundo, segundo Chico Xavier. E um outro vídeo sobre o grande Zé Arigó, que tem em sua história muitas semelhanças com a vida de Edgar Cayce. Passaram por angústias semelhantes. Muito obrigado e alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!